Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sensação que, olha, quase todo mundo já sentiu. Sabe aquela fase da vida em que parece que a gente apertou o botão de pausa? Os dias se repetem, e a única coisa que parece mudar é o cansaço que só aumenta. Então, vamos começar com essa pergunta que eu acho que bate fundo em muita gente. Aquela sensação de que, não importa o quanto a gente se esforce, parece que nada sai do lugar. É exatamente sobre essa experiência que a gente vai conversar hoje. Certo, vamos então entender isso melhor. Nessa primeira parte, a gente vai tentar analisar de onde vem essa sensação de estagnação. Sabe, esse sentimento de que o esforço se acumula, mas a recompensa, o resultado, ele simplesmente não aparece no horizonte. E aqui está um ponto crucial, viu? Não estamos falando só daquele cansaço físico de um dia super cheio. O esgotamento que a gente sente nessas fases vem de um lugar bem diferente. É um cansaço mais psicológico, sabe? Que nasce da monotonia de fazer e refazer as mesmas coisas sem ver o ponteiro se mover. É a falta de uma mudança visível que realmente nos esgota. Ok, mas e se essa repetição que tanto cansa tiver um outro lado? Essa é a ideia central que a gente vai explorar agora. Normalmente a gente pensa em repetição e já vem na cabeça tédio, estagnação, né? Mas será que é só isso mesmo? Vamos questionar um pouco essa visão. O que é muito interessante aqui é ver esses dois lados da moeda lado a lado. Por um ângulo, a repetição parece mesmo estagnação, ausência de movimento, monotonia pura. Mas, se a gente olhar por outro ângulo, ela pode ser exatamente o contrário, a construção silenciosa de algo sólido. É a repetição que consolida um processo, que cria estabilidade. E, gente, isso não é só teoria. Acontece o tempo todo na nossa vida. Pensa só. Como o aprendizado se fixa de verdade na mente? Com prática, com repetição. E como as relações se aprofundam? Com a convivência do dia a dia. E as grandes transformações internas? Elas amadurecem devagarinho, enquanto por fora tudo parece exatamente igual. A repetição é tipo o motor invisível disso tudo. Tá, mas vamos ser sinceros. Viver esse período de construção silenciosa tem um custo. Um custo emocional e mental altíssimo. É aqui que entra o peso da incerteza. O peso de continuar caminhando sem nenhuma placa no caminho dizendo continue, tá no caminho certo. E essa incerteza toda alimenta aquela dúvida que fica corroendo por dentro, né? Aquela pergunta que aparece nos momentos de maior cansaço: nossa, todo esse esforço, será que vai dar em alguma coisa? Será que vale mesmo a pena continuar? É esse o questionamento que vem da falta de uma validação externa, de um sinal. Essa analogia aqui é perfeita. É exatamente isso. É um ato de fé. Você continua ali regando a sementinha todo dia, mesmo sem ver um mísero broto saindo da terra. É confiar que debaixo da superfície algo importante está acontecendo. E aqui outro exemplo que encaixa como uma luva. Quem já tentou aprender a tocar um instrumento ou treinar para um esporte sabe bem como é. Repetir, repetir, repetir aquele mesmo movimento e ter a sensação de que nada melhora. A evolução não é uma linha reta, mas o trabalho precisa ser constante. Então, o ponto é este: o desgaste é profundo. Manter a disciplina, a esperança, o foco, quando não tem aplauso, não tem resultado visível, isso consome uma energia mental e emocional gigantesca. É um trabalho invisível, mas que cansa e como cansa. Certo? Chegamos então no que talvez seja a virada de chave. Como a gente pode ressignificar toda essa experiência? Essa última parte é sobre isso, sobre encarar esses períodos não como um vazio, mas como uma fase necessária de preparação e amadurecimento. E aqui tem uma ideia muito poderosa. E se a gente mudasse o nosso foco? Em vez de ficar obcecado com o resultado final, que parece que nunca chega, e se a gente passasse a confiar no valor do processo em si? Continuar fazendo, não pela garantia de sucesso, mas por acreditar que o simples ato de fazer, de repetir, já é valioso por si só. E isso nos leva à grande conclusão desta análise. Talvez a verdadeira maturidade seja isso aí. Desenvolver essa sensibilidade para saber a diferença. Diferenciar uma repetição que está construindo algo de uma que está só nos sugando, nos desgastando. É saber a hora de persistir, porque existe um processo fértil acontecendo, e saber a hora de parar e reavaliar, porque talvez o caminho tenha perdido sentido. Vamos fechar com esta frase que para mim resume tudo de forma brilhante. A gente vive esperando os grandes acontecimentos, as viradas de roteiro de filme, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, as transformações mais profundas acontecem ali,
quietinhas, no silêncio e na constância dos dias que à primeira vista parecem todos iguais. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Com base em tudo isso que a gente conversou, como aplicar na prática? Como desenvolver essa intuição para saber se um período é de preparação silenciosa ou de puro desgaste? Fica aí uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.